Olá, pessoal! Estamos aqui com a segunda temporada do nosso podcast Estética Sem Filtro. Eu, Paula Lima Bose, juntamente com a Lívia. Oi, pessoal! Estamos aqui para começar nossa segunda temporada, animadíssimas porque está por vir, né? Os convidados que estarão com a gente nessa temporada. Pensando no que a gente queria trazer para vocês nessa próxima temporada, a gente buscou pensar, assim, o que tem de mais novo do ponto de vista de tecnologias, de aparelho, de inovações, de materiais, de áreas novas a serem trabalhadas dentro da estética. E aí a gente vai começar um pouquinho falando disso com vocês hoje e nos nossos próximos episódios a gente vai focar bastante com isso nos nossos convidados. E aí, então, para começar, né, vou aproveitar aqui, para todo mundo aí já sabe, a Paulinha é a rainha das tecnologias, né? Domina muito essa parte de equipamentos e a gente tem observado cada vez mais essa invasão, vamos dizer assim, dos aparelhos na área da estética, né? Na verdade, a gente tinha estética básica muito forte nos aparelhos. E aí, com a ROF, né, com a harmonização, os injetáveis vieram com tudo, mas a gente tem observado cada vez mais a presença dessas tecnologias. E aí, é tanta tecnologia, toda hora uma coisa nova, um nome novo. Então, assim, Paulinha, aproveitando, né, dessa experiência sua, fala pra gente um pouquinho sobre esse boom dessas tecnologias, onde que vale a pena investir, o que tem sido feito, falado de novo com relação a isso. Eu sei que você está com um curso novo aí sobre tecnologias. Então, gente, a gente quando estava pensando nessa segunda temporada, né, Lívia, a gente pensou que a estética, ela não tem como falar de estética se a gente não falar de inovação. Se a gente não se pensar que a gente precisa estar o tempo inteiro buscando ali novas técnicas, não só aparelho, mas, né, outras abordagens também, a gente não vai entregar o melhor para o nosso paciente. Não que a gente está falando que para eu atender melhor, eu preciso, né, sempre trazer aquilo que tem de novo no mercado. Nem sempre é o melhor. Mas é claro que a gente precisa estar sempre estudando, a gente precisa estar sempre antenado no que tem. Não que a gente vá trabalhar, mas até mesmo para a gente responder, né, para o paciente, que é um paciente muito curioso. Às vezes não dá para ter tudo, né? Com certeza. Mas conhecer sobre tudo é necessário. Responder, né, até mesmo para você saber a interação disso. Ah, não, eu tenho aluno que fala assim, não, eu não quero trabalhar com tecnologia, ok, mas você precisa saber. Você precisa saber, porque se ele não vai fazer no seu consultório, ele vai procurar um outro que pode ter ali uma interação junto com o seu procedimento. Então, é importante que mesmo que você não queira ali trabalhar com tecnologia, o que eu acho que é uma falha, né? Eu acho que é importante você pelo menos ter conhecimento, porque eu sempre falo isso, que diferencia muito hoje, né, Lívia, a gente dos profissionais médicos é a tecnologia. É verdade. Não tem como a gente pensar que eles têm ali eles mexem muito com tecnologia. Sempre existiu esse investimento médico, né? Nos equipamentos, em laser. A gente vê, assim, que as clínicas dermatológicas estão realmente inseridas, cheias de tecnologia. E eles investem muito alto nisso. E quando a gente pensa, assim, em grandes empresas, na área, né, de injetáveis, a gente tem que pensar que na área de equipamento a gente também tem empresas, assim, que trabalham, né, o tempo inteiro para trazer coisas diferentes, né? A gente pensa que o ultrassom microfocado, um Lavian, né, lasers e equipamentos que hoje estão muito em alta, 2, 3 anos atrás, a gente não sabia nem o que se tratava, não era da nossa realidade. E hoje você tem pacientes que procuram o tempo inteiro por isso, que eles provavelmente chegam lá no instituto e falam assim, Lívia, né, tem atendimento disso, né? Tem esse equipamento? Quando vai ter outra forma? Quando vai ter Lavian? Pois é, então é uma demanda muito alta que a gente tem no mercado. E às vezes eles não querem nem saber se realmente é um equipamento muito bom, um equipamento que não vai entregar tanto, mas eles viram isso em algum lugar e eles querem fazer também. Então eu tenho uma demanda de paciente que não sabe nem para que serve, mas ele viu a colega fazendo e ele quer fazer também, né? E o equipamento, ele tem a vantagem do aluguel, né? Então, a gente não precisa de falar só na compra, né? Você vai ter equipamento aí que custa... o Lavian custa em torno de 400 mil, Ultraformer é 200 mil. Eu sempre falo isso, não necessariamente que você precisa comprar um equipamento desse. Hoje tem empresas especializadas em aluguel, a gente tem aqui em Belo Horizonte, mas com certeza em outros lugares também. Empresas são muito fortes nesse aluguel, né?
e que também não é um investimento que também é um investimento muito bacana para quem quer trabalhar na área da estética. A gente pensa que eu tenho hoje alguns alunos que investiram, compraram equipamentos para alugar, né? E está sendo um excelente negócio, porque você tem um equipamento que ele se paga, né? O Ultraformer, por exemplo, você faz um investimento alto, mas é um equipamento que se paga com muita facilidade, né? Quando trabalhava numa clínica de estética no Belvedere, era muito interessante. As meninas também, 2 fisioterapeutas, e aí elas investiam muito em tecnologia. E aí eu pude acompanhar um pouco mais de perto. E hoje em dia, eles fazem muito a compra casada. Mais de um profissional compra aquele equipamento. Sim. E as empresas já estão tão acostumadas a isso que elas fazem o contrato realmente em nome de 2 pessoas, né? Então, assim, é uma compra em conjunto, porque às vezes, de fato, o equipamento é muito caro, mas comprar meio equipamento, né, vamos dizer assim, já cabe dentro do orçamento e algo que, como você falou, né, vai se pagar ali ao longo dos anos. E acaba que hoje a gente tem uma demanda muito alta também de curso, então você acaba, né, colocando dentro de curso. Então é um equipamento que hoje a gente vê que eles estão mais populares, por mais que o preço não é tão popular, mas assim, o acesso, né, a gente tem um acesso muito maior a pessoas que nem imaginavam, né, conseguir fazer uma sessão com um determinado equipamento, eles, né, têm né, um acesso maior. E aí a gente vê que, né, a gente está trazendo também para essa nova temporada, né, um tema muito polêmico, que é o endolaser, né, quando a gente abriu caixinha de pergunta, né, Lívia, choveu gente querendo saber prós e contras, tem efeito ou não, como está a questão da literatura, né, sobre a questão de todas as polêmicas envolvendo, assim, as complicações, né, Lívia? Então, assim, precisa estudar. Não tem jeito, a gente precisa se capacitar, né? Claro que a gente está com um curso aí super bacana do Hoftech para isso, né? Você também lá na clínica trazendo várias tecnologias, então a pessoa ela precisa, né, estudar, não tem como parar, né? E até porque eu falo que as pessoas têm que ficar atentas, assim, porque a tecnologia, ela também apresenta seus riscos, né? Com certeza. A intercorrência, ela não está ligada só ao injetável, que às vezes muitos alunos acreditam que sim, e não, né? Toda tecnologia também está associada a intercorrências que também vão dar muita dor de cabeça para o profissional. Não, com certeza. E aí a gente tem, assim, sempre trabalhar com... A gente, por mais que tenha uma máquina ali trabalhando, a gente tem todos os parâmetros que foram ali muito bem estudados pelas empresas, mas a gente tem que pensar, tá, a gente tem ali uma questão anatômica, mas a anatomia tem variação, que a gente sabe. Corpo humano, né? A gente tá lidando com o corpo humano. Certeza de nada, né? Eu tenho falado muito uma frase que eu falo assim, gente... No corpo humano, nem sempre 1 mais 1 é 2. Eu falo né? exatamente Assim, isso. aquilo que às vezes você fala assim, isso... Não, eu não falo mais nunca pra nada, porque assim, a gente trabalha, quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe, não só da variação anatômica, mas metabólica, bioquímica mesmo, a resposta que o paciente ele é capaz de apresentar, né? Então, a gente tem que tomar cuidado mesmo, assim, de aprofundar o conhecimento dentro daquilo ali, tanto da disfunção quanto das tecnologias, e não só aqui falando de equipamento, né? Mas assim, o ácido hialurônico, o bioestimulador, é uma tecnologia também, né? Então, para a gente poder pensar aí nos resultados que a gente vai ser capaz de entregar com o mínimo de intercorrência possível. E a gente tem que pensar também que o equipamento ele tá ali sobre a responsabilidade de um ser humano. Então, o mau uso também de um equipamento, por mais que eu tenha um equipamento de última geração na minha mão, se você não souber manusear aquele equipamento, você vai ter mais intercorrência ainda. Então, a gente precisa saber que eu tenho equipamentos, eu tenho inúmeros equipamentos de ultrassom microfocado, tem diferença entre eles. Então, assim, tem marcas diferentes. É possível, Paulinho, aproveitando, te cortando aí, que essa pergunta, eu acho que ela é polêmica, assim. Ultrassom microfocado, né? Então, a gente tem vários equipamentos no mercado. É possível hoje a gente afirmar que um é melhor do que o outro, que o investimento de um vale mais do que o outro, né? Então, assim, às vezes a gente vê muito isso. O paciente, às vezes, fala, eu quero fazer Ultraformer, ou quero fazer Ultera, ou... Né? Existe uma diferença, assim, a gente pode falar por A mais B, olha, esse é o melhor, esse dói menos, esse entrega mais resultado, como que funciona? Assim, na verdade, esses equipamentos, eles vão sendo
eles vão sendo popularizados, né? Então, claro que se a gente for pensar em diferença de resultado, né, de forma de entrega, talvez você não vai sentir tanto. O que a gente vê muito hoje no mercado? O ultrassom microfocado, ele tem consumível. E o consumível dele não é barato. Então, cada vez mais as empresas tentam diminuir esse consumível, né, a reposição dessas ponteiras, e aí é uma coisa diferente. E quando o equipamento ele tá com você, já que você vende ali um disparo, a pessoa ela acaba não entregando aquela quantidade de disparos que é necessário. Então, sim, tem essa diferença. Então, Às vezes mais uma questão da técnica, né, da pessoa não colocar a quantidade de disparos suficiente do que realmente você falar que um equipamento entrega mais energia, mais resultado. Não sou. E aí eu também tenho equipamentos que eles têm, assim, uma diferença, assim, de dor do paciente. A forma que ele foi construído, ele tem uma tecnologia melhor, e então quando ele chega no tecido, ele vai te gerar menos desconforto. E tem equipamentos que você vai sentir muito mais desconforto, né, a forma de aplicação. Então, por isso você vai encontrar aparelhos que eles são estacionários, outros que você vai fazer em movimento. Então, tem diferença. E aí, claro, infelizmente, a gente está falando que é onde que o bolso, né, ele vai responder. Então, tem equipamentos que eles, com certeza, você consegue. Então, eu tenho equipamentos que eu preciso fazer muito mais disparo para entregar o que um outro com menos disparos entrega. Entendi. Então, essa é a grande diferença deles. E eu tenho um equipamento que você sente menos desconforto do que outro, né, mas é um equipamento um pouco mais acessível. Então, depende do seu público também. Eu consigo entregar resultados bons com equipamento acessível, mas o paciente, ele sente um pouco mais de desconforto. Então, tudo isso ele precisa ser colocado o que é a sua demanda? O que você tem na sua clínica? Eu falo muito isso para os alunos. Eu tenho demanda para ter um equipamento de 1 milhão na minha clínica? Se eu tenho, infelizmente, você vai ter que comprar um equipamento de 1 milhão. Sei lá como que você vai fazer para pagar. Mas eu tenho equipamentos hoje que o aluguel dele é 20 mil reais. O aluguel do equipamento, uma diária de aluguel. Olha só, que absurdo, né? Então, eu tenho que ver se eu tenho demanda para isso. Porque senão, eu vou comprar um equipamento muito mais acessível que custa ali 2 mil reais. Então, eu falo, tem equipamentos, tem tecnologias para todas as classes, né? E aí é legal, né? Porque aí, às vezes, por exemplo, o paciente fala assim: eu já fiz ultrassom microfocado e não gostei. Então, ou está associado à aplicação incorreta, não aplicação incorreta, assim, às vezes a pessoa não sabe manusear aquele equipamento, né? Então, assim, o paciente, o profissional tem que conhecer da tecnologia e especificamente do equipamento que ele está trabalhando. Não necessariamente porque ele sabe aplicar outra forma, ele sabe aplicar qualquer outro, não, Se ele for na mesma característica do Ultraformer, eu vou utilizar o mesmo número de disparos, por exemplo, em um Hypro, que é de outra marca, né, que também é ultrassom microfocado, não vai ter resultado, porque o Hypro precisa de um número maior de disparos, mas o consumível dele é menor, o valor do consumível dele. Então, assim, tem que saber também. Infelizmente, aqui eu preciso ter um raciocínio clínico da minha técnica, e eu também preciso ter técnica, porque tem algumas coisas que você fala assim, mas isso aqui é técnica, você vai lá, liga o aparelho e pronto. Não. Então, sim, eu preciso ter uma técnica apurada de como mexer naquele equipamento que eu tô trabalhando. Então, é uma coisa importante a gente pensar que não é só a questão de eu entender. E entender que esses equipamentos, eles trabalham muito com bioestímulo de colágeno, e nada melhor do que você falar. Bioestímulo de colágeno, né, Lívia? É dose dependente. Quanto mais eu faço, mais resultado eu tenho. Então, eu tenho uma pele extremamente envelhecida, eu tenho uma paciente ali de 60, 70 anos, né? E eu achar que eu vou ter resultado ali com uma única sessão, né? Ela não vai ter um resultado que, por exemplo, uma pessoa de 35, 40 anos vai ter. Isso, e aí entra a questão, assim, da indicação e do alinhamento da expectativa que vale para qualquer procedimento, seja ele equipamento ou não, né? Porque o paciente, ele vem com uma expectativa e a gente precisa de entender qual que é a queixa dele, o que a gente tem para oferecer, que pode ser equipamento ou não, pode ser, né? A gente, dentro do consultório, a gente vai adequar o que é a nossa realidade, né? Então, e aí alinhar a expectativa do que dá para ser entregue ou não. Eu brinco quando às vezes o paciente fala assim: eu fiz Sculptra e não gostei. Eu falo assim: não, você fez errado. Aí, e eu brinco, né? Porque assim, o que significaria fazer errado? Dose. Expectativa, às vezes o paciente precisava de 3 sessões, você vendeu uma, ele não vai gostar, porque se ele precisava de 3, você teria que já desde o início falar com ele que ele precisava de 3, não de uma, né? De fato, aplicação, plano, dose. Então, assim, tem coisa que você pode ter o melhor carro,
Se a pessoa não sabe dirigir, não sai do lugar. E às vezes você pode ter o pior carro, mas se você tem um bom motorista, né, você vai chegar. Então, assim, adequar tudo isso, né? Independente de ser tecnologia, independente de ser um material que vai ser aplicado ali. E o mais importante, dominar tudo isso. Mesmo que você não aplique aquilo, mas dominar, até porque, por exemplo, quando um paciente chega para mim e fala que quer fazer um ultrassom microfocado, e se eu não trabalho com isso, eu vou entender. Por exemplo, se ele quer um estímulo de colágeno, eu consigo oferecer de outra forma. Sim. Mas se a gente está pensando, por exemplo, na ação que o ultrassom microfocado tem na musculatura, vou conseguir. Né? Você não vai conseguir. Então, assim, às vezes eu posso falar com o meu paciente, não, eu consigo te oferecer o mesmo resultado com outra técnica, com outra tecnologia. Ou às vezes não, né? E agora vamos para uma outra dinâmica da conversa, né? Como a gente já falou, pessoal, essa temporada tem muita coisa bacana. Como a Lívia falou, a gente vai falar de muita inovação, não só de equipamento, mas a gente conseguiu, né, Lívia, trazer um time muito bom para essa segunda temporada, assim como foi na primeira. E a gente quis realmente falar sobre essa questão de novidade. E, gente, já que vocês já sabem que o nosso programa é sempre cheio de muitas polêmicas, né? E a Lívia adora também, que eu sei disso. E a Lívia, assim, ela fica fazendo mistério da vida dela. Eu sei que o Instituto tá crescendo, né, Lívia? E você tem várias novidades e a gente quer saber, você tá grávida ou não? Gente, eu acho que só falta chegar o teste de gravidez lá em casa. Arthur, papai! Juro, só falta alguém mandar o teste de gravidez, porque eu nunca recebi tanta mensagem. Eu acompanhei. Né? Mas, na verdade, o que acontece? A gente que tá na era da estética, a gente não pode parar, né, Paulinha? Assim, a gente tem que estar se atualizando. Tanto, a gente tá aqui, acabando de falar das tecnologias, e eu tenho muito disso, assim, de inventar mesmo. Sossegar. De inventar mesmo. Hoje ela tava com uma blusa, eu falei assim, Lívia, que blusa linda, eu que fiz. Oi? Que horas? Como assim você que fez? Gente, pra quem não sabe, eu tenho esse dote, eu sou costureira nas horas. Mas é real. Mas, realmente, assim, eu tenho muito isso de trazer coisas novas, de querer pensar, né? Eu acho que a frase mais falada no podcast é quem chega primeiro bebe água limpa, né? A gente ama essa frase. A gente ama essa frase, mas assim, de pensar em coisas novas, em possibilidades, no meu paciente quer isso, no nosso aluno quer isso, e de aproveitar as oportunidades. Eu sou uma pessoa de aproveitar as oportunidades. Tanto que uma situação engraçada, igual você falou, né? O Instituto tá crescendo, o espaço da clínica, aos poucos foi ficando pequeno e é incrível, né? Porque quando a gente foi mudar pra lá, parecia tudo tão grande, enorme. Eu falava assim, gente, nunca imaginava ter uma coisa tão grande toda a minha vida. E aí, aos poucos parece que já vai ficando pequeno. E aí, na verdade, em termos de oportunidade, né? O que aconteceu foi que a sala do lado da clínica estava vazia. E aí começou a ir pessoas para conhecer a sala para alugar. E eu falei com o Arthur assim, Arthur, se a gente não aproveitar a oportunidade para pegar essa sala, alguém vai pegar. E depois, quando a gente quiser crescer, a gente não vai conseguir, porque vai ter outra pessoa aqui. Então, assim, sempre tive isso. Tem a Jéssica, ela até veio no nosso podcast de tricologia, né? E uma vez conversando com ela, eu falei com ela assim, olha, se você me perguntar assim, qual que você acha que é uma vantagem isso? Eu enxergo a oportunidade onde às vezes as pessoas não enxergam. Um nicho, um lugar para ir, né? O gerenciamento de pele foi assim. E aí, hoje todo mundo querendo te copiar. Porque tá, né, assim, é uma coisa que eu enxerguei como nicho, fui. E que bom, né? Eu vejo assim, que seja para abrir novos caminhos para outras pessoas também. Então, nesse meio, assim, a ideia de ampliar o Instituto veio disso, e aí a ideia de ampliar para o online veio disso também, porque tem muita gente que não consegue estar presencial nos cursos, até porque os cursos presenciais, ele tem um custo mais alto, né? Então, o online é uma maneira de pegar pessoas que nesse primeiro momento conseguem investir, né, num curso que tenha um valor menor, mas que vai entregar tanto resultado. Eu falo que, assim, gente, tem coisa que dá até dó. Gente, não, esse negócio tinha que ser mais caro, porque tá bom demais, né? As meninas, uma coisa que a gente tem um desafio é precificar, né? Quando a gente vai pôr preço de curso,
E aí, o próprio curso de melasma que vai rodar agora em agosto, eu falo assim, gente, isso tá muito barato. Mas a gente entende que é para um público diferente também, né? O curso online tem essa pegada Eu, diferente com certeza, vou ser uma mesmo, das primeiras né? a matricular. E aí, nessa história toda de novidades, e em lançar novidades em tendências, e aí eu pensando o que eu ia procurar para fazer de diferente, eis que me surgiu uma baita de uma oportunidade que eu fiquei sabendo em fevereiro, de uma possibilidade de bolsa, e aí vocês sabem como é que eu sou, né, surtada. E aí surgiu a oportunidade. Nasceu uma ideia aqui na cabeça, que eu brinco que é o oposto de ter filho, né, que era de fazer medicina. Quê? É uma oportunidade mesmo, assim, né, de poder... Quantos anos? Uma oportunidade de quantos anos mesmo? 6 anos, né? Passa rápido. E eu vou te falar, assim, Paula, aqui o porquê desse mistério, tá? Eu me sinto extremamente responsável com os meus alunos, de trazer para eles, assim, as possibilidades, né? Eu sei que a gente, como professor e como profissional, a gente acaba se tornando um exemplo para os nossos alunos, né? Então, acaba sendo uma inspiração do tipo de profissional que as pessoas querem ser. E aí, eu não queria, em momento algum, só trazer essa notícia de qualquer forma, assim, agora, você viu, a Lívia faz medicina. E se você quiser trabalhar com estética, vai ter que fazer medicina também, porque a Lívia tá fazendo, e se não for assim, não vai dar certo, não vai ganhar dinheiro. E eu queria trazer isso de uma forma muito cautelosa, porque não é o que eu acredito. Não acho que você precise de fazer medicina. Inclusive, tudo que eu tenho até hoje, e eu tenho muita coisa, graças a Deus, é pelo que a biomedicina me deu. Eu cheguei aonde eu estou pela biomedicina. E pelos próximos 6 anos, no mínimo, tudo que eu conquistar vai ser pela biomedicina. Então, assim, é uma profissão que eu tenho muito orgulho, que eu acredito, que eu valorizo, que eu sempre que eu posso, eu falo, incentivo as pessoas a fazerem, né? Tenho pavor da nomenclatura não médico, né? Parece que não é uma profissão. Mas, digna de respeito, né? Por outro lado, eu sou essa pessoa de aproveitar as oportunidades. E aí surgiu uma oportunidade que, para mim, que gosta de estudar, que acredita na ciência, que não quer parar, foi uma oportunidade que eu não pude, né? Não podia abrir mão. Vai ser extremamente desafiador. Mas o principal, sabe? Que eu quero, assim, deixar muito claro para todo mundo que tá me ouvindo, para todo mundo que já foi meu aluno, que ainda vai ser, é que, assim, nada mais é do que uma questão de oportunidade. Mas eu passei não exatamente é uma por isso. questão, assim, gente, de tipo, se preciso não for... ser melhor. Não acredito, inclusive, tudo que eu sei, tudo que eu conquistei, não foi pela medicina, né? E lógico que eu espero conquistar mais coisas, e eu tô fazendo isso para conquistar mais coisas, mas eu não acho que é uma obrigação. Eu quero que as pessoas tenham muita clareza disso, né? Porque eu sei que muitas das pessoas me têm como exemplo, e eu não quero que elas tenham, assim, um sentimento de tipo, nossa, e agora? Não, muito pelo contrário. Eu só tô tendo a oportunidade, gente, agora, de fazer medicina, porque eu sou uma professora biomédica. Então, a biomedicina que, inclusive, está abrindo essa porta para mim. Então, assim, tenham certeza, né? Biomedicina, farmácia, enfermagem, a fisioterapia, a biologia. Gente, você tem que ser um bom profissional, independente da área que você escolheu, né? E o que a gente fala muito vai trabalhar com estética? Estuda, pesquisa dentro da tecnologia, dos aparelhos, do que você for trabalhar. Mas realmente, assim, por uma questão de oportunidade, eis aí um novo desafio, né? Inclusive, que quero compartilhar com todos vocês. É isso, né, Lívia? Assim, eu entendo o seu cuidado, porque realmente a oportunidade que você teve, eu tive alguns anos atrás com o odonto. E todo mundo me perguntava assim, mas por que odonto? Eu falei assim, porque foi realmente uma oportunidade. Eu ganhei a bolsa também, eu precisava escolher uma área.
né? Eu não queria fugir completamente da minha área e era o curso, né, que eu não queria fazer farmácia, porque eu não gosto de química, odeio química, não tinha biomedicina lá onde eu estou fazendo, e realmente foi uma oportunidade. E muitos dos nossos alunos, eles nos questionam, né? Eu dou aula para estética, então muita gente me pergunta assim, preciso fazer outra graduação? Eu falo assim, tem área para todo mundo. Entre todas as profissões que trabalham na área da estética, você vai ter campo de trabalho. Então, não é porque eu vejo que a Paula faz isso, porque a Lívia faz isso, porque fulano, ciclano, beltrano que estão ali, eu quero ser exatamente como aquele profissional. Você não vai ser exatamente como ele, você vai ser um profissional único, que tem demanda de mercado para todo mundo, tá? Tem espaço para todo mundo que trabalha bem, né? E aí, é claro, você não pode parar de estudar. Agora, independente se você vai escolher fazer outra graduação, ok, mas não tem que ser porque você não se acha merecedor de ter um título, né, que você tem, de biomédico, de fisioterapeuta, de qualquer outra área. Você precisa ali enaltecer a sua profissão que você escolheu. E eu também sou extremamente grata. Tudo que eu conquistei foi por conta da fisioterapia. E aí, falando assim, até de inovação, né, e agora a gente tem aí o acordon da fisioterapia, né, para aplicação de botox, era uma luta muito grande que a gente tinha e hoje a gente conseguiu isso, né? Mas olha, e a gente só vê que as nossas áreas elas estão crescendo, regulamentando, a gente vê aí também a questão da estética brigando pelo conselho. Então, assim, todas as áreas elas são merecedoras, né, do espaço que elas têm. E não é, a gente não decide estudar porque a gente não acredita na nossa área, né, E eu Lívia? acho que o mais importante dentro da estética, né, é que as pessoas entendam que quanto mais a estética for forte, Sim. independente da sua formação de base, né? Quanto mais a estética for forte, todo mundo cresce, né? Quando eu comecei a contar para algumas pessoas que eu ia começar a estudar, e aí uma amiga minha falou: ah, mas você não vai ficar com aquele negócio de ensinar só médico, não, né? Falei, gente, assim, vocês me conhecem, né? Para começar que vocês me conhecem. Eu cheguei aqui, não foi fazendo distinção de ninguém, né? E nunca vai ser, até porque não é o que eu acredito. Então, assim, mesmo que se tem uma coisa que eu acredito, é que a gente precisa se unir, sim, se fortalecer, com certeza, todas as áreas. E principalmente fazer o que é dentro do que é nosso, sabe? Porque também, o que acontece? Isso em todas as classes, né? Olha, eu vejo dentista inventando de fazer corporal, eu vejo biomédico inventando de fazer cirurgia plástica. Então, assim, aí todo mundo erra, todo mundo perde. Todo mundo é punido, né? Pelo erro dos outros. Exatamente. Então, assim, olha, o que eu quero fazer? Eu quero fazer lipo. Tá, então se você quer fazer lipo, você tem que ser um cirurgião plástico. Não, eu quero fazer botox. Olha, se você quer fazer botox, você vai... você pode escolher a física, a biomedicina, né, a fisioterapia, seja lá o que for. Mas dentro então, assim, do que seu conselho rege, isso, né? E aí, faça o que você pode fazer. Faça bem feito. Faça com qualidade. E faça sem diminuir o outro, né? Então, assim, se a gente se unir, se a gente ficar forte, todo mundo se fortalece, independente da profissão que escolheu lá no início, até porque a nossa vida, ela é assim, né? Às vezes a gente escolhe uma coisa, às vezes lá quando você escolheu fisioterapia, você achava que ia trabalhar com pós-operatório, com reabilitação, e se abriu um mundo diferente para você na estética. Eu, quando fui para biomedicina, a última coisa que eu imaginava era trabalhar com estética, eu também. Né? E aí agora queria trabalhar no hospital, UTI. E aí o pessoal fica, e aí, você vai fazer dermato? Sei lá, será que eu não vou ser cardiologista daqui uns anos? Porque a gente muda em tudo. Grey's Anatomy, né? Sem fazer cirurgia. A gente amadurece, a nossa mente muda. Será? Daqui 40 anos, às vezes, eu vou estar trabalhando de costureira, né? Eu já tenho minhas encomendas. Então, assim, o que eu acho é isso, assim, a gente tem que respeitar todas as áreas, a gente tem que fazer com qualidade e a gente tem que buscar fortalecer o que é nosso. Apontar menos, né? Porque a gente vê as pessoas se apontando toda hora. Pedindo opinião. O que você acha de tal profissional fazer isso? Gente, não acho nada. Eu acho que a gente tem uma legislação que a gente tem que seguir. Cada um com o seu. Sem meter. Assim, muita gente fala assim, por que vocês não falam sobre tal profissional fazer tal coisa? Não é o intuito, né, Lívia? Até porque o intuito é a gente deixar cada um mais forte, né? Exatamente. Nossa área forte. Quem faz a legislação não é a gente. Né? Inclusive, gente, assim, uma dica. Esses dias uma pergunta assim, o que você acha que agora o MEC liberou não sei o quê? Gente, o MEC é o Ministério da Educação e Cultura. Quem legisla
as profissões não é o MEC. Não é o MEC que tem que deixar um biomédico fazer cirurgia ou um fisioterapeuta. Não. Isso são os conselhos de classe, né? A legislação não tem a ver com o MEC em si. Então, assim, vamos entender isso, né? Vamos entender de legislação, vamos entender o que a gente pode ou não fazer e vamos fortalecer, né? Sem criticar, né, a profissão do coleguinha, né? E, assim, é isso que a gente espera para essa segunda temporada, né? Ética profissional. A gente vai trazer a gente quer trazer essas discussões, a gente quer trazer tecnologias, a gente quer trazer inovação, a gente quer mostrar, né, assim, tentar mostrar para vocês, abrir um caminho, assim, de possibilidades. Então, a gente convida vocês para nos acompanhar. Vai ser uma oportunidade de falar sobre assuntos novos, mas também reforçar conceitos que são tão importantes, né? E fica esse convite aí para vocês participarem com a gente dessa nova temporada, né, Paula? Ai, pois é. A Lívia vai falar um pouquinho também sobre a viagem dela para a Coreia, trazer as inovações de lá, né, Lívia? A gente vai falar um pouquinho da viagem da Coreia, estética íntima, endolaser, que foi aí um assunto super procurado. Campeão. Né? A gente vai falar sobre região dos olhos, que é uma área que tá crescendo super muito, crescendo, né? Voltando, né? E é uma área muito difícil, então essas técnicas, né, que estão voltando, então tem muita novidade, né, Lívia? Então a gente preparou com muito carinho essa segunda temporada, muitos profissionais bacanas que a gente vai vir, profissionais de fora também, né? Mesmo. Que vão estar remotamente com a gente. Espero que todos gostem, aproveitem, divulguem também. Então, pessoal, a gente está aqui pedindo para vocês divulgarem também nosso podcast, que é feito com muito carinho, né, Lívia? É isso, e a gente espera vocês no nosso próximo episódio. Um abraço e até lá. Até mais.